Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da partida de hoje entre Fortaleza e Vélez, oitavas de final da Taça Libertadores da América, vale vaga nas quartas de final da competição. Deixa eu logo colocar aqui o campinho do Fortaleza, a provável escalação para a partida de hoje. Tá na tela aí, ó, provável escalação do Lion, que tem Silvestre no gol, Tinga, Kusevich, Mancha, Danilo Barbosa, Sacha, Rosseto e Prió, Marinho, Breno Lopes e o Daverson. Vou trazer aqui mais dois campinhos aí de sites diferentes para ver se tem mudanças na escalação. Vou colocar esse aqui também, ó. Esse aqui tem Vinícius no gol, Vinícius, Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Pereira, olha aí, ó, Pereira, Lucas Prió, Marinho, Daverson e o Breno, Breno Lopes, né? Provável escalação do Laio. Na realidade, eles mudam o sobrenome, né? Jogador com o mesmo nome, aí eles vão e mudam o sobrenome. Deixa eu ver mais um site aqui. Ao invés de botar o nome, bota o sobrenome. Ó, Vinícius no gol, Mancuso, Kusevich, Mancha e Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Pereira, Marinho, Lucas Prió e Breno Lopes. Aqui mudou a formação, né? E o Daverson na frente. Então tá aí, provável escalação do Leão. Vamos aí trazer as informações e logo depois eu estarei de volta. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. O Serra é uma coisa séria, né? Ele tá sempre com um cenário praiano. Nem sempre. Né? Sábado eu apresentei o Sport Center de 11 à meia-noite e ele estava com outro cenário. Hoje, realmente, ele está com o cenário praiano ao lado de Vladimir Bianchini. Fenômeno. Bom dia, amigos! Que coisa maravilhosa. Bom dia, grande abraço para você, Abel, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Eu que saí de São Paulo com praticamente 13 graus aqui, com 29, uma delícia. A gente está no Mercado dos Peixes aqui em Mucuripe, Fortaleza, um cenário muito bonito, né, Elton Serra? Bom dia para você. E o Fortaleza que vem de uma derrota de 5-0 em casa para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Agora precisa virar a chave para tentar se classificar pela primeira vez às quartas de final da Libertadores contra o Vélez Sarsfield da Argentina. Uma equipe também complicada, foi campeã argentina no ano passado. Como que você vê esse jogo, Elton? Bom dia para você, um grande abraço. Bom dia, Vlad, para você, para os companheiros, fãs de esportes. O cenário de sábado, viu, Abel, era aquele que você viu, mas o ambiente era parecido como esse. Porque as câmeras não captaram. E é sempre bom voltar a Fortaleza, né? Como você falou, a gente aqui no Mercado do Peixe, inaugurado na década de 60, né? Os pescadores aqui da Praia de Mucuripe vendiam seus peixes e agora um mercado bem moderno e, logicamente, né, que abastece também pessoas que trabalham aqui com o sustento da natureza, né? Isso é bem legal. O Fortaleza, ele tem agora uma missão de mudar a chave, né? Vamos lembrar que muitos torcedores se recordam de 2022, né? O time era a lanterna do Campeonato Brasileiro em 2022, na virada do turno, e conseguiu uma arrancada que levou a equipe para o 8º lugar. O Fortaleza chegou às fases prévias da Libertadores, não conseguiu ir para a fase de grupos, mas chegou à final da Sul-Americana no ano seguinte. É claro que é um cenário muito diferente. Naquele momento, o Fortaleza já estava eliminado da Libertadores, tinha caído para o Estudiantes, ainda estava na Copa do Brasil e em 2025 tem o mesmo número de pontos que tinha naquela oportunidade, com 18 jogos. Tem um jogo a cumprir ainda, né? Tem um jogo a menos. Mas é um cenário diferente. Eu acho que agora a gente vai ver um Fortaleza tentando jogar com o Renato Paiva de uma maneira diferente. Conversei com algumas pessoas no Fortaleza no fim de semana e eles falam em desvio de percurso. Foi um jogo onde a expulsão do Gustavo Mancha fez muita diferença, o Botafogo conseguiu encontrar mais espaços, a característica de jogo do Botafogo permitiu que essa intensidade fosse traduzida em gols. O Fortaleza demorou de se encontrar e quando se encaixou acabou já praticamente perdendo o jogo no primeiro tempo. A expectativa é saber como será essa postura contra o Vélez, né? Vai ter que ser muito diferente do que foi no fim de semana. E tem alguns desfalques importantes, né? Principalmente o Matheus Pereira, um jogador que vinha começando bem no Fortaleza, sentiu a coxa, Renato Paiva falou que ele praticamente está fora do jogo. Também tem a questão dos goleiros, né? Os dois goleiros estão machucados. E aí contratou Elton Leite durante a semana, trouxe também o Vinícius Silvestre.
Qual dos dois será que vai a campo, já que os dois estão inscritos na Libertadores? Como que você vê essa questão? Também não tem o Moisés, que está machucado, voltando de lesão, deve voltar em 3 semanas mais ou menos. A questão é que Renato Paiva está tentando fazer o Fortaleza ganhar um equilíbrio de ser uma equipe de transição rápida, mas também de posse de bola. Porque é uma característica diferente agora desse elenco, porque é um elenco, entre aspas, envelhecido. O Marinho já não traz aquela velocidade o tempo inteiro. O Pikachu não é o cara de transição rápida de origem de lateral direito e que se transformou em meia e em ponta. Então ele não tem hoje um elenco que traga aquela intensidade que o Vojvoda trazia durante 60, 70 minutos. Então ele muda um pouco a característica do time, ter mais controle do jogo com a posse da bola, mas é um time de memória tática diferente, né? Um time dessa intensidade. Essas dúvidas, claro, trazem também uma expectativa de um Fortaleza talvez um pouco mais precavido, mas precisa vencer em casa um Vélez que você trouxe, é um time que conseguiu o título ano passado, é uma equipe que fez uma boa primeira fase, tanto que terminou a primeira fase em primeiro lugar, mas desde a volta do Mundial, é uma equipe que não encontrou esse equilíbrio. Eu acho que o Palmeiras, o Vélez vai ter muita dificuldade de enfrentar esse Fortaleza e o Fortaleza pode se aproveitar desse momento. O Fortaleza que vive uma fase complicada nos últimos 10 jogos, apenas uma vitória, 7 derrotas, 2 empates. E tem também o reencontro com o Machuca, ex-jogador do Fortaleza, que aqui não teve uma passagem muito boa, mas que no Vélez é um dos principais jogadores da equipe. Na volta para o Mundial ele conseguiu titularidade, um gol e uma assistência. É um cara que pode fazer prevalecer a lei do ex, mas ainda é um jogador que mostra uma certa irregularidade desde que retornou a essa equipe titular. E para finalizar, Elton, Fortaleza precisa melhorar como mandante. A gente viu os números esse ano bem abaixo do ano passado. Como que você vê essa questão, principalmente projetando um jogo que precisa fazer a vantagem no jogo de ida? Ano passado o Fortaleza só teve 3 derrotas no ano inteiro como mandante. Já superou na metade da temporada esse número. É um time que vai precisar melhorar demais realmente o seu retrospecto como mandante. Há uma preocupação do Renato Paiva com relação ao gramado, porque esse jogo rápido com um gramado irregular não dá para suportar tanto tempo, mas tem que passar também por essa situação, né? É um Fortaleza que precisa voltar a ser aquele Fortaleza forte, dos lindos mosaicos, da torcida apoiando o tempo inteiro, de um time muito intenso dentro de campo. É isso, Elton. A gente volta no decorrer da programação. Com esse sol, hein? Maravilhoso. Volto com vocês, amigos. Não esqueçam do protetor solar. Bom trabalho para os amigos Elton Serra e Vladimir Bianchini, ao vivo lá do Mercado do Peixe, né? Inevitável lembrar das velas do Mucuripe, né? As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Que coisa Vou linda. deixar as minhas mágoas nas águas fundas do mar. Belchior. Na voz de Fagner, que é um grande torcedor do Fortaleza. Espetacular. Me lembrei já uns 2 fins de semana, eles falaram ali Mercado do Peixe, uns 2 fins de semana atrás, que eu estava na praia do Perequê, no Guarujá. Comprei um belo filé de linguado, que foi muito bem preparado pela minha esposa, Linguado Mari. é bom, né? Gosto muito de linguado. Espetacular, espetáculo. Já me Como deu é que até foi? fome, viu, Qual gente? o tempero dela? Tá na hora quase de almoçar. Não lembro. Eu sei que fizemos fritinho, uma batata cozida. Mudar a cultura de gestão financeira dos clubes, estabelecer regras. CBF quer que os clubes sigam uma cartilha de responsabilidade financeira apoiada em 2 pilares: transparência e respeito ao diálogo. Está previsto aqui a chegada de vários dirigentes de clubes e federações de todo o Brasil. Já chegaram aqui a Leila Pereira, presidente, ou presidenta, como queiram, do Palmeiras, e essa figura que está do meu lado aqui, que eu, antes de apresentá-lo, quero fazer das minhas palavras um agradecimento, porque é o tipo do dirigente que nunca se negou a falar com a imprensa, enquanto muitos dirigentes de clubes grandes fogem do contrato com a imprensa, não querem debater os assuntos problemáticos do seu clube, e a gente é um elo de ligação com o torcedor. Esse aqui, Marcelo Paes, tem um respeito meu, porque sempre que convidado nos atendeu e agora está aqui antes do evento para falar um pouquinho sobre o evento. Bom dia, prazer em te rever, Marcelo. O que se pode esperar desse pontapé inicial, não sei se pode se chamar assim, do fair play financeiro, um desejo, um sonho antigo dos clubes brasileiros? Bom dia. Bom dia, Cícero. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aí na ESPN. Uma satisfação falar com vocês. Obrigado pelas palavras. Estou, de fato, sempre à disposição para falar. Acho que o dirigente precisa se comunicar com o público, com o seu torcedor, no momento bom, no momento ruim, nas pautas polêmicas, né? Eu acho que eles esperam um posicionamento da gente
e atendi de imediato o seu chamado, porque acho que é necessário. Acho que é um tema muito fundamental, o fair play financeiro, é algo que o futebol brasileiro deveria ter feito há muito tempo. O futebol brasileiro hoje passa por uma dificuldade econômica imensa e precisa de um freio. E o freio realmente tem que vir de legislação, tem que vir de norma. Se a gente parar para pensar, nos últimos anos, entrou muito dinheiro no futebol brasileiro. Dinheiro das ligas, dinheiro dos patrocinadores, sobretudo das bets, o dinheiro de aumento de direito de transmissão e o dinheiro de SAFs. Então entrou muito recurso que não existia. E o que aconteceu com os clubes? Se endividaram mais. Mesmo entrando muito dinheiro, os clubes estão mais endividados. Então claramente houve uma gestão que não foi a ideal desse recurso e precisa de um freio, precisa de uma organização, porque a gente tem uma indústria do futebol hoje em que os principais players, se a gente pegar 20 clubes, 40 clubes, talvez tenha 4, 5 que estão saudáveis financeiramente e todos os outros com algum nível de dificuldade pequeno ou maior. Clubes que devem um para o outro, né, não paga, compra o jogador, não paga, o jogador está jogando, compra o jogador, não vende, não paga, já vende para outro. Então é uma situação realmente que não cabe mais. E se não tiver um freio, não tiver uma organização, e aí eu parabenizo a iniciativa da CBF por promover esse evento, trazer todo mundo aqui, mas que acima de tudo a gente saia com algo resolutivo. Não vai ser hoje que vai resolver tudo, claro, é um pontapé inicial, como você bem falou, mas que a gente realmente faça algo que precisa ser feito para o bem e sustentabilidade do futebol brasileiro. O fair play financeiro é um assunto complexo que demanda muito tempo. O que você acha de medidas imediatas que podem ser definidas aqui, que já possa entrar em vigor, e em quanto tempo você espera que possa começar a mudar alguma coisa em termos de gastos e de fair play financeiro, de dívidas que não são pagas, até entre os clubes que contratam jogadores, e a gente tem notícias aí que não pagam, ficam meses, anos, às vezes, para pagar uma compra de um jogador. Como isso pode ser resolvido, ou o que é mais importante ser resolvido inicialmente? Eu acho que inicialmente o time que contratou e não pagou, ele tem que estar impedido de contratar. Isso tem que ser coisa mais imediata, mais rápida. Quando chega um transfer ban, o transfer ban é da FIFA, só vale para transferência internacional, né? Rapidamente o clube arruma a forma do dinheiro para quitar a dívida, porque senão não pode mais contratar. Então, se isso funcionar mais rápido no Brasil, já avança muito. Pode ser aplicado imediatamente? Existe a CNRD, que é uma Câmara de Resolução de Conflitos, que precisa ser mais ágil. O que vai para a CND demora demais, se parcela em 40 vezes uma dívida de 5 anos atrás, sem juros. É muito complicado trabalhar assim, porque passa insegurança jurídica a quem vende. E quem compra e não paga, fica numa boa. Então, esse é um primeiro instrumento. De repente, o jogador contratado que o clube não pagou, não puder entrar em campo, tem algum mecanismo de registro que, se está devendo, não pode entrar em campo, vai gerar um constrangimento para o gestor que comprou e não pagou. Então, tem algumas medidas assim, imediatas que podem ser feitas. Claro que tem que se estudar a legislação com profundidade, mas que já teriam impacto. E, a médio prazo, implementar questão de origem dos recursos, teto de gasto, se for o caso. Eu acho que a gente não tem que deixar, por exemplo, punir quem sabe arrecadar bem. Se um clube sabe arrecadar bem, tem capacidade de arrecadação e consegue contratar melhor, méritos para ele, deixa ele contratar, desde que esteja pagando. Eu acho que esse não é um caminho, mas tem que punir quem contrata sem ter condição, quem contrata e não paga, quem usa o jogador contratado, às vezes vende o jogador que contratou e não pagou. Então são situações que em nenhuma indústria do futebol, nenhuma indústria do Brasil, outras áreas, funcionaria. E no futebol parece que é permitido. Então a gente tem que quebrar com isso. É um momento importante, ter a coragem de fazer isso, dar o prazo para implementar, porque tem clubes que têm dificuldades, que vêm de várias gestões, não necessariamente é o gestor atual que é o culpado por aquela situação caótica do seu clube, e aí tem que se ter um tempo para se adaptar, mas eu acho que medidas importantes podem ser tomadas para evoluir o futebol brasileiro. Para encerrar e te liberar, até pedindo desculpa que eu interrompi uma conversa sua na reunião com a Leila Pereira, só para a gente terminar, saindo um pouco daquilo que vai acontecer, essa crise que a gente pode falar de resultados, foi um resultado atípico, o Fortaleza perder para o Botafogo de 5-0 em casa, você está passando por problemas dentro do seu clube, mudança de um treinador, o Voivoda que era foi talvez o treinador mais importante da história do clube. Como você pode resolver essa questão do momento do Fortaleza? Mas não dá para fugir desse tema, né? Tem que falar, como representante do Fortaleza, a gente tem que dar essa satisfação também para o torcedor. Um ano muito ruim esportivamente, reconhecemos isso publicamente algumas vezes. Fizemos diversas mudanças para mexer com essa realidade, né? A própria saída do Voivoda, que cortou o coração, mas a gente entendeu que era o momento de fazer.
trocamos membros da diretoria do futebol, trocamos jogadores, saíram jogadores, entraram jogadores. Então foram feitas várias mudanças visando essa reformulação. Faltam 20 jogos, o Fortaleza tem 20 jogos a fazer, precisamos conquistar metade desses pontos, 50% de aproveitamento, é isso que a gente vai focar. Entendo que temos elenco, entendo que temos qualidade, estamos buscando trazer o torcedor para o lado, porque a Arena Castelão lotada também é fundamental. A gente sabe que quando está perdendo o torcedor se afasta um pouco, que é normal, né? Mas aí acho que é hora de a gente abraçar cada vez mais. Ainda faremos algumas contratações nessa janela, tudo visando que esse projeto do Fortaleza de permanecer na Série A, de seguir na Série A, já são 7 anos, é o recorde de um clube nordestino, mas queremos ir para o 8º ano. Mas amanhã tem Libertadores, que é outra competição, quem sabe a gente possa conseguir uma boa vitória na Arena Castelão para também iniciar aí essa retomada de uma boa fase. Marcelo, mais uma vez obrigado pela consideração e atenção com a gente da ESPN. Eu que agradeço, sucesso para vocês. Então, a presença de Marcelo Paes, CEO do Fortaleza. A reunião vai começar às 10h30. Nós vamos acompanhar tudo aqui de pertinho ao longo da programação. Vamos trazer todos os detalhes desse assunto muito importante, que é o fair play financeiro no futebol brasileiro. Pontapé inicial vai ser dado hoje aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Voltamos aos estúdios, Abel. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde o Marcelo Paes concedeu aí a entrevista, né, falando sobre essa questão de fair play no Brasil. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre fair play? Porque, sei lá, né, não sei se daria certo não, porque Flamengo e Palmeiras são os times que arrecadam mais. Aí eles seriam os times que iriam contratar mais, né? Vamos ver no que vai dar. Tem os lados positivos e os lados negativos, né? Deivinho, durante essa semana, falou que Fortaleza vai chegar na final, hein? Davis está confiante, tomara que ele esteja certo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.